Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química e hoje nós vamos fazer a resolução de questões. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link contendo essas questões para que você possa estar baixando, para que você possa estar estudando. Nós vamos dividir essa resolução em duas partes. A primeira parte, o primeiro vídeo, nós vamos fazer as questões de Química Geral, as questões que envolvem Introdução à Química, e na segunda parte nós vamos fazer as questões que envolvem Química Orgânica, as questões de Introdução à Química Orgânica. Vamos lá? Vamos fazer a primeira questão de Química Geral. 1/4 de quilograma de uma amostra de matéria desconhecida, inicialmente no estado sólido, a 35 graus, é aquecida a taxa de 150 calorias por minuto, e a variação de temperatura foi acompanhada conforme apresentado no gráfico da figura a seguir. Então aqui nós temos o gráfico que mostra a temperatura e o tempo, temperatura em função do tempo. Assinale a alternativa correta. Letra A. As temperaturas de fusão e ebulição são iguais a 144 graus Celsius e 80 graus Celsius, respectivamente. Galera, se nós pararmos para analisar, olha só. Temperatura de fusão, aqui ó, 80 graus. Temperatura de ebulição, 140 graus. Vamos revisar rapidamente o conceito. Temperatura de fusão, passagem do estado sólido, nessa região aqui, para o estado líquido, nessa região aqui. Aqui nós temos uma região de transição. Ponto de ebulição, passagem do estado líquido para o estado de vapor. E aqui nós temos essa transição, essa passagem que ocorre exatamente em 140. Se nós analisarmos aqui a letra A, ele vai na verdade inverter. Perceba que ele falou aqui respectivamente. Então ele vai inverter. Na verdade é 80 graus o ponto de fusão e 140 graus o ponto de ebulição. Letra B. As temperaturas de condensação e solidificação são iguais a 80 graus e 140 graus Celsius. Novamente ele vai inverter. Na verdade é ao contrário. Temperatura de condensação, pessoal, é a temperatura na qual ocorre o processo inverso. Esse vapor aqui se torna líquido. E solidificação, esse líquido aqui se torna sólido. É na verdade o processo inverso. Aqui nós temos que fazer uma correção aqui que está faltando o I, mas aqui é solidificação. Portanto, a alternativa B também está incorreta. C. Trata-se de uma mistura eutética. Galera, o que é mistura eutética? Mistura eutética é quando eu tenho ponto de fusão constante e ponto de ebulição variando. Está acontecendo isso aqui? Não. Aqui nós temos um ponto de fusão constante, ponto de ebulição também constante. Perceba aqui ó, que não há variação. Ele inicia-se em 80 e termina em 80. A temperatura é constante. A temperatura de ebulição também é constante, o patamar reto. Tranquilo? Então trata-se de uma mistura eutética? Não. Porque para ser mistura eutética, aqui no ponto de fusão ele tem que estar variando e o ponto de ebulição constante. Letra D. Trata-se de uma mistura azeotrópica? Também não. Mistura azeotrópica é quando eu tenho o processo inverso. Letra E. Trata-se de uma substância pura? Isso aí. Gabarito, alternativa E. Galera, qual a principal característica de uma substância pura? É que ela possui as suas propriedades constantes. Ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante. Patamar reto, a substância é pura. Isso aí. Vamos para a próxima questão? Algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem grandes efeitos negativos. Por exemplo, quando ocorre a queima da palha de cana-de-açúcar, utilizada na produção de etanol, há emissão de poluentes, como CO2, SOx, NOx e materiais particulados MP para a atmosfera. Assim, a produção de biocombustíveis pode muitas vezes ser acompanhada da emissão de vários poluentes. E aqui a gente tem a referência
Considerando a obtenção e o consumo desse biocombustível, a transformação química quando? Perceba que ele está falando de transformação química. Transformação química é um fenômeno químico. É um processo que ocorre uma mudança na estrutura química da matéria. Vamos analisar as alternativas? Letra A. O etanol é armazenado em tanque de aço inoxidável. É uma transformação química aqui? Não. B. A palha de cana-de-açúcar é exposta ao sol para secagem. É um fenômeno químico? Não. Fenômeno físico. A palha de cana e o etanol são usados como fonte de energia. Vamos ver a alternativa D. Os poluentes SOX, NOx e MP são mantidos intactos e dispersos na atmosfera. A transformação química, quando esses poluentes são mantidos intactos e dispersos na atmosfera? Não. Se ele está dizendo que são mantidos intactos e dispersos na atmosfera, não há uma transformação química. Os materiais particulados MP são espalhados no ar e sofrem deposição seca. Galera, isso aqui não evidencia que houve uma transformação química. A única alternativa que evidencia que houve uma transformação química, que está claramente explícito nas alternativas, é a palha de cana e o etanol são usados como fonte de energia. Eles sofrem um processo chamado de combustão, uma reação de combustão para gerar energia. Tranquilo? Processo químico, fenômeno químico clássico. Reações químicas são de fato processos químicos, são de fato transformação química. Gabarito, alternativa C.